Oi, gente, tudo bem? Eu e a Letícia vamos fazer essa monitoria para vocês de diabetes. Então, qualquer coisa vocês podem mandar as dúvidas por WhatsApp. Então, essa vai ser uma monitoria bem mais rápida que a outra, para não ficar muito exaustivo. Então, vamos lá, vamos começar pela prevalência do diabetes. Então, a maioria é diagnosticado por teste oral de tolerância à glicose, que é o teste de rotina. É, Aqui eu trouxe um dado para vocês que 50% dos indivíduos com diabetes não sabiam que tinham diagnóstico de diabetes. Então, é, isso mostra pra gente, né, o quanto é importante a gente orientar o paciente a tratamento, a tudo da doença. Porque às vezes até sabe que tem diabetes, mas não sabe, o paciente não sabe o que isso significa, o que ele tem que fazer, o que acontece se ele não tomar insulina, se ele for insulina dependente, o que acontece se ele continuar comendo açúcar, enfim. E a prevalência de diabetes em adultos mais de 18 anos, de acordo com o sexo. Então, antes era muito mais prevalente em mulheres, mas agora a gente pode ver que o número de homens com diabetes também dobrou. Então, agora virou uma doença independente do sexo, né? Ai, meu Deus. Gente, eu tô com um problema no meu computador, então vai ter que ficar assim mesmo. Então, vamos lá. Como que a gente vai estratificar? Primeiro que assim, vocês têm que entender que diabetes ela é uma doença muito ampla. Então, sempre que você pegar um paciente diabético, vocês vão perceber, o paciente diabético ele tem tudo. Ele, tipo, a diabetes normalmente ela não vem isolada, ela vem com neuropatia, ela vem com insuficiência cardíaca, com dislipidemia, com problema renal, principalmente muito problema renal, com outros problemas endócrino, pancreatite também, vou falar daqui a pouco. Então, a diabetes ela não é uma doença isolada. Então, é muito importante a gente fazer uma triagem desse paciente diabético. Então, aqui para vocês verem, a estratificação de risco, a gente vai estratificar o risco cardiovascular e o risco renal. Então, aqui, para eu ter uma coisa importante é que o principal determinante desse risco cardiovascular nessas pessoas diabéticas sem doença cardiovascular prévia é a idade. Então, quanto mais avança na idade, maior fica o risco. Então, não é muito difícil estratificar. É muito, muito, muito importante todo paciente diabético. Chegou um paciente diabético, o que você pensa? Vou pedir hemoglobina glicada, posso pedir também glicemia de jejum, principalmente hemoglobina glicada, e taxa de filtração glomerular. Porque a taxa de filtração glomerular muda tudo. Muda se você estava usando metformina antes e agora a taxa de filtração glomerular piorou, caiu ali 30%, você tem que avaliar se você vai continuar com a metformina ou não. Então, não adianta você só pegar ali, óbvio, é muito importante fazer exames também de dislipidemia, principalmente triglicerídeos. Triglicerídeos e HDL são as principais doenças relacionadas ao colesterol que se correlacionam com a diabetes. LDL não tem tanta significância nisso, mas se eu tenho uma dislipidemia com um paciente diabético, eu aumento muito o risco de pancreatite. Por isso que é importante também tratar a dislipidemia. Então, assim, pegou um diabético, eu vou pensar estatina, eu vou pensar na taxa de filtração glomerular. Óbvio, estatina só se ele tiver algum distúrbio ali de triglicerídeos ou de HDL, enfim, LDL. Então vamos lá. Quais são os estratificadores renais? O primeiro de todos é ter diabetes mellitus. Ai meu Deus, meu computador tá. É ter diabetes mellitus há mais de 10 anos. É o primeiro, é o essencial, tem diabetes, mais de 10 anos, história familiar de doença coronária,
prematura, também, óbvio, você não vai fazer uma triagem pedindo score de cálcio. Mas tem muito paciente, como eu falei pra vocês, que a diabetes ela vem acompanhada. Então, geralmente, esses pacientes já fazem acompanhamento da cardiologia. Então, eles acabam tendo exames antigos de score de cálcio. Esse score de cálcio pode ser importante para a gente estabelecer esse risco cardiovascular também. E de doença coronariana. Síndrome metabólica, igual eu falei, outros problemas endócrinos também. Hipertensão arterial também tem que tratar. Tabagismo. Cara, diabético, fumante, não dá. Não combina, não dá certo. Entendeu? Faz a cabeça do diabético para ele parar de fumar. Porque, assim, não existe coisa pior que um diabético fumante. Neuropatias autonômicas, retinopatia diabética, as doenças renais estratificadas como alto risco. Igual eu falei, para doença aterosclerótica subclínica, muitas vezes vai ter o score de cálcio ou às vezes tem também um ultrassom de carótidas, principalmente se ele acompanha com a anjo. Então aqui, igual eu falei pra vocês, a idade aumentou o risco. Então aqui, diabetes 2 é baixo risco, por exemplo, na mulher até 46 anos. Mas se a mulher aumenta 10 anos, ela já vai pro alto risco. Aqui, se tem qualquer idade mais, tem uma doença renal de muito alto risco. Doença renal de muito alto risco entra em tudo como muito alto, né? E um fator de estratificação de alto risco renal já entra como alto risco também. Então, o diabético é bem delicado. É isso, o diabético é delicado, o diabético vem com um monte de doença junto, não tem como você só tratar com metformina e acabou por aí, porque tem que investigar mais coisas. Uma coisa muito importante também da triagem do diabético é olhar o pé. Você tem que olhar o pé para ver se tem pé diabético, né, Charcot. Então, olha o pé. Vê se tem ferida, vê se tem úlcera, vê se a pele está espessada. Alertar o paciente sobre feridas, né, andar descalço. Por causa da neuropatia periférica, às vezes o paciente nem sabe que ele tem. Ele não sente ali, se corta, não percebe, vai criando a ferida, vai criando a úlcera e quando você vê, você tá um caos. Então, aqui é só complementando o que eu da outra tabela, que é o do risco muito alto e do risco alto. Hemoglobina glicada, o principal exame. É, é isso. Daqui vocês sentar e ler, é fácil de entender. Isso aqui é uma continuação daquela tabela que eu expliquei. Então, aqui, afinal, quais são os tipos de diabetes, né? A diabetes derivadas de autoimune, como a diabetes tipo 1 ou como a diabetes LADA. LADA eu não lembro exatamente o nome, mas eu vou pesquisar para não falar coisa errada. A diabetes autoimune latente. Eu tinha esquecido que era latente. Então aqui tem uma tabelinha para vocês com a característica principal de cada tipo. Então aqui tem, obviamente, não dá para se basear somente nisso. Então a diabetes autoimune, principalmente em pacientes jovens, magros, pacientes jovens também a diabetes com severa deficiência de insulina. São pacientes que não tem muita relação com o peso, mas tem um controle metabólico ruim. Tem diabetes com severa resistência à insulina, geralmente o IMC é mais elevado, é o tipo 2, né? Que acaba, essa resistência à insulina acaba evoluindo para o tipo 2. Diabetes ligeiramente associado à obesidade. Então, aqui que pegam um pouco, porque a diabetes
geralmente associada à obesidade, pode ser um pouco confundida com a diabetes tipo 2 de resistência à insulina. Só que o que pega a diferença é que essa diabetes, essa MOD que eles chamam, é geralmente um paciente mais jovem. Ele é obeso e jovem. Então eu tenho ali, por exemplo, um menino de 19 anos, só que pesa 120 quilos. Então, essa é a diferença. Enquanto que a diabetes de resistência à insulina, ela é meio gradativa, assim. Então, vai ser, né, por exemplo, uma mulher de 58 anos com, tipo, o IMC também não precisa ser extravagante. Pode ser um IMC ok ali, às vezes com Cushing associado também. E a diabetes da meia idade, que é um paciente que já tem, por exemplo, histórico familiar, já tem uma tendência, e já tem, tipo, outras alterações metabólicas, teve tireoidite de Hashimoto, teve, enfim, N coisas. Ela é totalmente associada a outras alterações metabólicas. Então, como que assim, chegou um paciente para mim na UBS com eu suspeito diabetes. Como que eu diferencio e o que eu tenho no SUS para tratar esse paciente? Eu vou falar bem breve sobre isso porque a Lê vai entrar mais a fundo, mas eu só trouxe aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção do que tem no Rename, também para não, por exemplo, o Ozempic não tem no Rename. Então, se o paciente quiser, ele vai ter que pagar do bolso ou ele vai ter que entrar com ação judicial, que não é o caso da maioria dos pacientes. Daqui, diabetes tipo 1. É sede em excesso, urina frequente, cansaço, perda de peso, e é mais incidente em crianças e adolescentes. Então você tem ali uma criança, um adolescente, magrinho, não ganha peso, faz muito xixi, tem muita sede, bebe muita água, perde água o tempo todo, não corre, tá pouco desenvolvido, assim, tem que suspeitar de diabetes. Já a diabetes tipo 2 pode acontecer, obviamente a tipo 1 também pode acontecer em qualquer idade, mas é um pouco mais raro por ser genético, né, hereditário. E a diabetes tipo 2 são sintomas comuns, a visão turva, muita fome, formigamento nos pés, infecções frequentes, má cicatrização de feridas, principalmente cuidar para o pé diabético. Então, o que eu tenho na farmácia popular? Tenho metformina, eu tenho a insulina, e assim, qualquer paciente, mesmo tendo o acompanhamento no particular, tem acesso a essa insulina injetável. Não precisa estar acompanhando no SUS. E os do Rename mesmo. Eu trouxe uma lista pra vocês, mas o que acaba sendo mais usado mesmo é a metformina e a insulina. Só acaba. Até lancetadores também são fornecidos pelo SUS. O SUS cobre muito bem a diabetes. Não tem muito o que ser reclamado. Deixa eu ver onde que eu vou ficar aqui. Eu trouxe um mapa mental para vocês, resumindo tudo isso que eu falei, e um pouquinho mais. Então, tenho diabetes num adulto jovem. Iniciou antes dos 6 meses de vida, diabetes neonatal. Então, você acaba solicitando os genes, são mais de 30 genes. Você pode acabar solicitando esses genes na unidade neonatal já. E, não começou os sintomas aos 6 meses de vida, mas esses sintomas estão sugerindo situações específicas. Então, eu posso suspeitar de diabetes secundário. Pode ser por pancreatite, retirada de pâncreas, medicações, outras doenças endócrinas, infecções, HIV, hepatite. E se não tem nada disso, assim, você solicita os anticorpos. Se eles são positivos, diabetes tipo 1. Assim, tem vários tipos de anticorpos que você pode pedir, mas pedindo ali os mais clássicos. Veio positivo, diabetes tipo 1. Deu negativo, você pede peptídeo C, só que tem que ter um tempo de diagnóstico que é no mínimo de 5 anos.
Se esse peptídeo C for abaixo de 0,6, diabetes tipo 1B. Tem várias classificações, mas nesse momento não interessa muito saber diabetes tipo 1A, tipo 1B. E se esse peptídeo C não está abaixo, mas eu tenho uma obesidade sem perda regional de gordura, hipertensão, acantose, aí eu suspeito de diabetes tipo 2. E se eu tenho uma perda de gordura generalizada, dose de insulina mais de 2 unidades, eu suspeito de síndrome de resistência à insulina. Mas isso é depois de um tempo de tratamento. Você não diagnostica de cara uma resistência à insulina. Você tem que entender isso. E tem testes genéticos para diabetes monogênico, que é o MOD que eu falei antes. Mas assim, do modo geral, pensar em pâncreas, retinopatia também, óbvio, é neuropatia, mas pegou um diabético, olha o pé, pensa em rim, pensa em pâncreas, pensa em fígado. E além, né, disso tudo, estratificar o risco cardiovascular, além da taxa de filtração glomerular e da hemoglobina glicada, que é obrigatório vocês pedirem. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, me avisa. Beijos.